O que é o pensamento? E o que é o pensar? São 2 perguntas bastante importantes para nós aqui, dentro desse trabalho. Isso porque a não compreensão direta de como nós funcionamos está exatamente nisso. O ser humano, ele apenas funciona, mas ele não sabe como funciona. É como quando você entra em um avião e o avião decola e depois aterriza. Mas você não sabe como um avião funciona. Você é apenas transportado por ele, de um lugar para o outro. Na vida, aqui na existência, o ser humano nasce, passa sua vida inteira sem uma compreensão da verdade do que a vida significa, de qual é o significado disso. Então, ele passa uma vida inteira sem a compreensão da inteireza da vida, da completude da vida, da verdade da vida. Tudo isso ocorre porque nós não compreendemos a verdade sobre quem nós somos. Não nos compreendemos. Não sabemos a realidade do nosso próprio ser, a realidade da nossa própria natureza real. Não reconhecemos a verdade da beleza da vida. Então, estamos vivos sem a vida, porque não há esta compreensão da singularidade, beleza, da verdade da vida. A compreensão sobre quem nós somos requer uma visão de como nós funcionamos. Então, temos uma compreensão sobre nós mesmos. Esta é a compreensão da beleza da vida, desse estar vivo, deste ser vida que somos. Esta aproximação requer autoconhecimento, a verdade do seu ser sendo revelada, uma compreensão sobre como nós funcionamos, requer uma visão de como a mente funciona. Então, aqui nós temos uma outra pergunta: o que é a mente? Como a mente funciona? Além de o que é o pensar, o que é o pensamento? A observação do movimento interno de lembranças, recordações, memórias, lhe dá uma visão clara de como o pensamento funciona. O ponto é que nós estamos, em geral, sempre reagindo ao momento presente sem a mínima ciência desse elemento que reage a esse instante, que é o elemento pensamento. É o pensamento que está reagindo aos estímulos dos sentidos, à percepção visual, à percepção auditiva, a toda e qualquer forma de percepção sensorial. O pensamento, como uma resposta de memória, de lembrança, está reagindo. Ao reagir a esse momento, ao reagir a esse estímulo, o pensamento ainda ele adquire mais informação sobre a experiência e guarda essa informação dentro do seu próprio acervo de memória, de lembranças.
Então, nesse momento presente, estamos sempre reagindo e adquirindo novas experiências. Essas experiências se tornam memórias, lembranças, que toma esta forma, que é a forma do pensamento. Então, diante de novos desafios, estamos reagindo novamente com esses pensamentos que já estão guardados, que são lembranças e memórias. E assim estamos continuamente reagindo e adquirindo mais lembrança, mais memória, mais pensamento, mais conhecimento dessas experiências. Então, as respostas a esse momento são respostas que nascem da memória, que nascem da lembrança, que nascem do pensamento e formam novas lembranças, novos pensamentos que são guardados novamente. E assim, estamos sempre nesse ciclo. Nós temos a experiência, guardamos essa experiência, ela se transforma em lembrança, que é pensamento, que responde a novas reações dentro de novos momentos que surgem, que se transformam em novas lembranças, novos pensamentos que são guardados e o ciclo continua. Então, estamos sempre respondendo ao momento presente com base no passado. Esse é o movimento do pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é memória que reage a esse momento presente. Então, essa memória que reage a esse momento presente é o pensamento. Então, o que é o pensar? Não sabemos o que é o pensar porque estamos sempre dispostos a esse movimento de reação de pensamento. Estamos sempre respondendo a esse instante com o passado. Não há esse pensar. Nós temos apenas o movimento do pensamento. Isso é o movimento do pensamento, essa repetição. Estou sempre reagindo a tudo que surge com base no conhecimento que já trago, que já tenho dentro de mim. Qual é a verdade sobre o pensar? O pensar está presente quando não há esse movimento de reação, quando há esta ciência desse observar o movimento do pensamento, sem a reação, temos a presença do pensar. Vamos explorar isso aqui com você agora. Quando você, por exemplo, pergunta o meu nome e eu respondo o meu nome, essa resposta é uma reação da memória que trago dentro de mim, de uma lembrança que trago dentro de mim. A essa pergunta que você me faz, eu tenho uma resposta, e essa resposta é uma reação. Eu não faço uso do pensar, é algo automático, é algo rápido, é algo muito veloz. Essa resposta já nasce de uma forma muito automática desse fundo de memória. Então, existe esse elemento que é o elemento do pensamento se expressando. Nós acreditamos que exista um elemento presente, que é o pensador, que está produzindo esse pensamento, e isso não é verdade. Esse pensamento está surgindo apenas como uma reação da memória. Esta reação da memória é o próprio pensamento. É assim que nós nos movimentamos na vida. Esse é o movimento do pensamento, isso é o pensamento. Então, há sempre esse elemento do pensamento presente em nossa vida. Quando não compreendemos que isso é só uma reação da memória e colocamos um elemento para julgar essa experiência do pensamento, para comparar essa experiência do pensamento,
para rejeitar, para lutar contra isso, para dizer gosto desse pensamento, não gosto desse pensamento, já estamos colocando um elemento estranho aqui dentro da experiência, que é o elemento eu, o ego, o sentido de alguém presente. Isto é a ausência deste pensar. Em geral, quando dizemos estou pensando sobre isso, já estamos colocando esse elemento ilusório que é o eu dentro desse movimento, que é o movimento do pensamento. Isso não é o pensar, isso é o reagir a esse momento. A verdade sobre o pensar é estar cônscio do próprio movimento do pensamento, sem reagir a ele, sem colocar o pensador dentro dele. Então, em geral, o ser humano não sabe o que é o pensar. Então, ele não sabe como ele funciona, porque ele está sempre capturado pelo movimento reativo da memória, do passado, da lembrança, desse eu. Isso explica porque não há silêncio em nós, não há quietude. O cérebro está o tempo inteiro se ocupando com lembranças, com memórias, com reações que vêm do passado. Então há uma tagarelice interna, há uma inquietude na mente. Então aquilo que nós chamamos de mente é esse movimento tagarela de pensamento dentro de nós. Então o que é a mente? É esse movimento de percepção, de sensação, de sentimento, de pensamento, que, em geral, no ser humano, funciona de uma forma muito inquieta. Então, há essa inquietude da mente, porque não há esta compreensão desse movimento, que é o movimento do pensamento. Como me livrar desta tagarelice? Como me livrar dos pensamentos negativos? Como vencer os pensamentos obsessivos? São perguntas que as pessoas fazem porque elas não compreendem como de verdade elas funcionam. Então, psicologicamente, o ser humano está preso a um padrão de programação, de condicionamento mental, de condicionamento psicológico, porque estamos sempre reagindo. Queremos lhe convidar a uma aproximação da observação do movimento da mente. Então, haverá esta ciência de como a mente funciona. Então, haverá uma compreensão de o que é o pensar quando há esta quietude da mente, que nasce dessa observação do movimento do pensamento. Estamos diante do pensar. O pensar está livre do pensador, assim como o sentir está livre deste eu que sente, assim como o observar está livre do observador. Neste sentido de ego-identidade, nesta condição psicológica de estarmos sempre reagindo ao momento presente com esse fundo de memória, de lembranças, de reações vindo do passado, colocando sempre esse elemento que é o elemento eu para julgar, para comparar, para rejeitar, para lutar contra essa experiência. Desta forma, estamos sempre presos a esse modelo de pensador com o seu pensamento, de observador com a sua observação, daquele que sente com o seu sentimento. Então, não há uma aproximação da beleza
da verdade de ser, deste pensar livre do pensador, deste observar livre do observador, deste sentir livre daquele que sente. Então não há esta verdade da compreensão de quem somos, porque não há autoconhecimento. Ver isso, se tornar ciente disso, desse movimento interno, que é o movimento do eu, do ego, desse experimentador, deste observador, deste pensador, se tornar ciente disso é ir além disso. Além desse sentido do eu, do ego, o autoconhecimento lhe dá esta aproximação. Aqui eu me refiro à verdade do autoconhecimento. Não é algo que você irá aprender com alguém, que você irá aprender em um livro, que você irá fazer um curso sobre isso. Aqui eu me refiro à arte de aprender a olhar para o próprio movimento da mente, que é o movimento desse pensamento, desse pensar e sentir. Tomar ciência desse modelo de pensar e sentir no eu, deste eu, é ir além deste pensador. É a compreensão do real pensar, do real sentir, do real ver. Assim, o trabalho consiste nesta ciência de si mesmo. Assim, a verdade da revelação consiste na compreensão desse movimento sobre quem somos, sobre aquilo que demonstramos ser nesse instante. Então, esse movimento de dualidade, que é o pensador e o pensamento, desaparece. Aquele que observa e aquilo que é observado desaparece. A presença daquilo que é fora do eu, fora do ego, desta realidade inominável, indescritível, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus, que é a realidade do seu ser, se mostra nesse instante. Assim, esse trabalho aqui consiste em aprender a arte da autoobservação. Ele aproxima isso do autoconhecimento, da real meditação de uma forma prática. Nós temos 2 playlists aqui no canal demonstrando a beleza da verdade do autoconhecimento e desta real meditação de uma forma prática. Assim, esse é o nosso trabalho aqui dentro do canal. Nós temos encontros nos finais de semana, online. Você entra aqui em nosso link do WhatsApp para mais informações e pode se aproximar desses encontros. Temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e vamos trabalhar isso, ok? Fica aqui o convite e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o fim de todo esse conteúdo psicológico é o surgimento de algo novo e desconhecido, que ultrapassa a fala, que ultrapassa a linguagem, que ultrapassa o pensamento. Então, isso é meditação.